Olá, boa noite, gente. Olá, boa noite, gente. Vamos chegando a mais um encontro semanal, já que estamos impossibilitados de nos vermos, de nos reunirmos, encontramos este veículo, este meio de estarmos reunidos, trocando ideias, aprendendo, estudando um pouco dessa doutrina esclarecedora. Boa noite, Filipão. Vamos chegando, gente, aguardando a chegada do nosso irmão palestrante da noite, nosso irmão Edno, para que ele possa discorrer sobre o tema a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? É o tema do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Tema por demais importante, e quem puder e tiver o Livro dos Espíritos em casa, ao final, dá uma lidinha, né? Para complementar, aprender um pouco mais sobre o tema da noite. Opa, chegou. Vamos aqui convidar o nosso irmão, né? Aqui. Aí, para a gente iniciar a nossa noite. Boa noite. Grande Carlos. Irmão. Boa noite. Ilustre. Você está me ouvindo bem? Está me Tudo vendo tranquilo. bem? E você? Está bem aí? Chegando bem aí? Em paz. Me permita chamar de Carlinhos. Que é Tá isso? certo? Sem problema. Muito obrigado, Sem problema. Carlinhos. São quantos anos de convivência desde 94, quando eu vim morar em Valença, que a gente frequenta o SEAC. É 94, exatamente. Pois 94, então. Temos a mesma idade de sempre, então. São, de centro em Valença, mas quando eu entrei no centro, quando eu entrei na doutrina, você não era nem nascido ainda. Ah. Bom, 86, mais ou menos. Viu? Certo. Mas vamos lá começar o nosso bate-papo, né? Eu queria que você se apresentasse, primeiro para a turma que não te conhece, e depois já mandasse bola aí no tema da noite, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. É o capítulo 9 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Meu nome é Edno Queiroz, tá? Natural de Valença, apesar de ter morado a vida toda em Salvador, mas eu já estou desde 94 em Valença, onde casei em Taperoá, e em Taperoá eu estou há 23 anos. Né? Mas apaixonado pela doutrina espírita, Carlinhos, você sabe disso, nós somos parceiros de luta, de labuta, né? E aqui estamos nós nos encontrando em uma época tão difícil, mas graças a Deus a tecnologia faz com que a gente se reencontre e multiplique o melhor ainda, a doutrina espírita. Isso é que tem me deixado encantado nesse momento da pandemia. Com todas as dores, com todos os problemas, a gente está encontrando na tecnologia uma forma de multiplicar e de forma muito mais assim abrangente a doutrina, a filosofia, não é? A religião, espiritismo ou doutrina espírita. É fantástico. Com certeza. E vamos lá, eu estou à sua disposição
é um tema árduo, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde eu posso lhe perguntar, Carlinhos, quantos nós somos aqui? Tirando os espectadores, quantos, pelo amor de Deus, nós somos aqui? Não temos ideia, porque estamos rodeados incessantemente pelo mundo espiritual. E cabe a gente entender isso. Eu me refiro sempre à doutrina espírita como nada que se seja decorado, mas simplesmente entendido através, inclusive, de uma fé raciocinada, lúcida. Olha, desculpe meu tom de voz, você já sabe, você me conhece, talvez a maioria que esteja participando ainda não me conheça, mas assim, é só meu tom de voz, mas eu sou gente muito boa, tranquila. Mas assim, eu me empolgo quando eu falo da doutrina espírita, porque na verdade é uma realidade existente nas nossas vidas, não nas 24 horas diárias, mas sim nas 25, nas 30, ou nas 1000% horas diárias que nós temos. Eu sou até de vez em quando muito muito radical nesse sentido, porque a todo instante está existindo a intervenção do mundo espiritual para com o carnal, ou para com os encarnados. Basta que a gente... Sim, Carlinhos, por não. E vice-versa. E vice-versa. Basta que a gente pense, pensou, gerou energia, gerou uma ideia, gerou um pensamento, atraiu. Da mesma forma, o inverso. Claro, você foi perfeito. Da mesma forma, o inverso. É aquela história. Se a gente aqui pensa em algo ruim, não vão faltar os espíritos que se afinem com o objeto do pensamento ou da ação. Da mesma forma, o lado positivo. Não vão faltar aqueles que estejam ao nosso lado nos intuindo, nos orientando, nos levando ao caminho da passividade e da brandura. Agora, isso vai variar do nosso estado de espírito. Olha só que interessante, do nosso estado de espírito, do nosso emocional, do nosso equilíbrio psíquico. E com essa dificuldade que a gente está vivendo durante essa fase, como disse Haroldo Dutra Dias em uma palestra, um grande palestrante espírita, o seguinte, que a diferença dessa pandemia para todas as outras é que as outras mexiam com o físico, essa mexe com o psiquismo diretamente. Em função de um possível isolamento social, de um distanciamento social, de uma quarentena. Tá? E aí sim, se a gente não tiver o cuidado, se a gente não tiver o orar e vigiar a todo o instante, o que é que acontece? Cabeça vazia é um acesso para aquelas entidades, para aqueles espíritos que estão nos rodeando, nos intuindo a todo instante. E outra coisa, é muito interessante, mais ainda, que eles nos conhecem, eles, os espíritos, nos conhecem muito mais do que a gente imagina. É mais fácil a gente guardar o segredo da gente mesmo do que talvez do mundo espiritual. É interessante... Sim, pois não. Eu vou até mais distante. Eles nos conhecem até muito mais do que nós mesmos. Não é? Aquele orgulho, aquela vaidade, aqueles sentimentos que nós, entre aspas, escondemos dentro de nós, não é? Dizendo que não tenho, mas está ali, escondidinho, guardadinho dentro, ali dentro, que só esperando a oportunidade para vir à tona. E eles conhecem. Né? Pois é. Carlinhos, na verdade, eles estão na verdadeira pátria. Isso. Eles estão com a realidade dele, nua e crua, nua e crua. Nós estamos limitados pelo corpo físico e ainda por todas as nossas mazelas que trazemos via reencarnação. Eu volto a frisar, a doutrina espírita ela é muito lúcida e racional quando ela traz uma história de vida. Não de vida material, Carlinhos, mas da vida espiritual que a gente traz de trocentos, me perdoem a expressão, de trocentos milênios anos atrás.
E aí a gente hoje se questiona, meu Deus, por que eu sou alvo de um processo obsessivo, de uma fascinação, de uma subjugação, ou simplesmente porque o processo intuitivo gira em torno de mim e eu não consigo perceber pelos afetos ou desafetos que nós próprios cativamos e cultivamos durante todos esses trocentos milênios de anos atrás que a gente vem caminhando. É o que eu digo sempre. Quando agradecem, eu digo, não agradeça, estamos no mesmo barco. Carlinhos, não é à toa que nós estamos aqui. Com certeza. Não é? Então, vamos parar um pouco para refletir de que Deus, com a sua suprema misericórdia, com todos os seus atributos que são únicos e insuperáveis, não poderia criar o ser humano ou o espírito que é dotado de inteligência se não tivesse um propósito, a não ser o de nascer, crescer, envelhecer e voltar ao pó, como na simbologia a gente conhece ou a gente aprende. Mas, na verdade, através do fluido cósmico universal, através de um princípio vital, através de todo o mecanismo da natureza, nós nos tornamos imortais perante o Criador com um atributo único, característico do espírito, que é a inteligência. Inteligência essa que nos liga a todo outro plano espiritual que está ao nosso lado incessantemente. Incessantemente. Ah, Edno, até que ponto os espíritos podem nos influenciar? Cabe à sua imaginação, cabe à sua permissão, à sua capacidade de permitir, ser permissivo às sugestões. Mas, Edno, mas Carlinhos, como diferenciar? Bom, o que é bom e o que é ruim. Ah, mas eu tenho a minha índole. Tudo bem. Administre, discipline, eduque. Comece por aí. E olha, o instrumento do silêncio, o instrumento da prece, o instrumento da oração faz com que você atraia, se religue, se ligue para com as entidades mais felizes, do mesmo nível, do mesmo patamar. Agora, na medida que você se deixa invadir pelo ódio, pelo ciúme, pela prepotência, pela maledicência, o que é que você quer, pelo amor de Deus? O que é que nós queremos, pelo amor de Deus? Atrair o quê? Está dando para perceber? Está dando para perceber? Ah, estabilizar a câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque, na verdade, eu sou muito tranquilo e eu estou sentado no sofá segurando o meu celular, o aparelho. É por isso que, de vez em quando, dá uma vibrada. Ó, tá? Eu não parei para prender ele em lugar nenhum. Mas, assim, eu peço desculpas, mas, na verdade, falar da doutrina espírita, para mim, é um tema que me deixa muito à vontade, porque a gente vive a sua realidade diariamente, principalmente quando a gente começa a vislumbrar, a abrir o portal da mediunidade. Aí, Carlinhos, é o grande X da questão. Abrir o portal da mediunidade e você começar a se permitir a perceber o mundo espiritual à sua volta. Porque enquanto a gente fica na teoria, poxa, legal. Eu tenho dito em alguns estudos virtuais, né, como a turma chama lives, eu tenho dito que eu gosto muito do centro espírita, que exercita a mediunidade, porque faz parte, é integrante, é um atributo da doutrina espírita.
porque era Bastante justamente... valorizado, né? Sim! E outra coisa, como é que a gente pensa em doutrina espírita ou espiritista se a gente não tentar ajudar ao mundo espiritual, mesmo com todas as nossas imperfeições e mazelas? Mas quando Deus nos dá essa oportunidade, é porque nós precisamos, inclusive, através desse auxílio, nos auxiliarmos. É uma troca mútua, onde a gente vai ver lá na frente, no desencarnar, na nossa realidade, no retorno à vida espiritual. O Você foi quanto foi... perfeito aí nessa colocação sobre ajudar o mundo espiritual. Você está ouvindo? Desculpe, falhou. Me perdoe, É, falhou. você foi perfeito na sua colocação quando fala em ajudar o mundo espiritual. Porque até mesmo estudando o livro dos Espíritos, a gente encontra as expressões afastar o obsessor. Não é? Gente, isso não me entra na cabeça. Porque o obsessor não é uma mala que a gente pega, tira daqui e bota ali. Mas uma individualidade com sentimentos. E o tratamento da obsessão não é isso, não é não? Pronto. E eu vou lhe fazer uma pergunta, Carlinhos, e a todos que aqui se encontram presentes. Afinal de contas, quem é o obsessor de quem? Olha a lucidez da doutrina espírita. Quem é o algoz e quem é a vítima? Meu Deus! Quando a gente exercita a doutrinação em uma reunião mediúnica, desculpe, Ana Clara, se eu não consigo estabilizar a câmera, mas é porque realmente ela está solta no meu braço. Tá? Vai que vai levando. Mas não está balançando muito, não, né? Mas assim, repare, quando a gente começa a trabalhar com a doutrinação em uma reunião mediúnica, a gente percebe o quanto é importante a troca de informações e o encaminhamento que a gente dá para aqueles espíritos supostamente sofredores que nos procuram. Quando eu digo nos, representantes das casas espíritas. E para eles nos procurarem, é preciso haver toda a permissão hierárquica do plano espiritual. E não é à toa que a gente está ali naquele momento, naquela hora, naquele local. E com determinadas pessoas. E com a manifestação de determinados espíritos, ou seja, a comunicação. É uma troca mútua, onde, na verdade, a gente não sabe quem sai recuperado da onde. É igual nas nossas preces, nas nossas meditações, nas nossas orações. É igual quando nós nos desdobramos, consciente ou inconscientemente, vamos de encontro ao plano espiritual, que, eu vou repetir, tá? O tema é esse. É a participação do mundo espiritual, ou interferência ou intervenção para o mundo corporal. Então, quando nós nos permitimos a isso, nós nos ligamos automaticamente àqueles que nos rodeiam e que se interessam pelas nossas ideias. E aí sim, aparecem os brincalhões, aparecem os zombeteiros, aparecem aqueles que... Os pseudo-sábios. Os pseudos-sábios, perfeito, Carlinhos, e se não tiver cuidado, leva a fascinação. E como? E como a gente, por experiência própria, Antônio Carlos, nós já vimos isso em muitas reuniões mediúnicas, juntos. Já nossa vaidade, né? Não é? Agora, quem acha que a gente bateu a porta do centro, boa noite, tchau, e ali o mundo espiritual fica preso, fechado? Não. Tenham certeza todos vocês, aonde nós estamos, os espíritos se fazem presente, ou até mesmo no vazio, ou em um possível vazio que possa existir, eles estão cumprindo cada um a sua tarefa conforme desígnios divinos.
como interferências nas leis da natureza, quando existe a hierarquia, existem as equipes espirituais que são justamente deliberadas para tal. Em mínimos detalhes, desculpem a redundância, como também da mesma forma de grandes ações. Tá? Por quê? Porque parece que não, mas como é que a gente desencarna subindo uma escada? Tá aí, olha, você já estudei, viu? Olha, eu acho que eu já li não sei quantas trocentas mil vezes o Livro dos Espíritos, mas a gente tem que dar uma relida sempre. Então... Bom, e vai encontrar coisa interessante que não passou. Oi? E vamos encontrar coisas que a gente passou por cima. Claro. A gente não percebeu? Aí acontece o seguinte, tá? O espírito tem a força ou tem a capacidade de movimentar objetos, perfeito. Mas é ele movimentando o objeto, o espírito, que faz com que a gente vá lá, suba na escada e caia? Não! A escada já vinha podre. Agora, fomos intuídos o suficiente, nos permitimos a interferência do mundo espiritual, olha só, intervenção, para subir ali naquela hora e justamente pisar no degrau da escada que está ruído. E cair. Cair e quando abrir os olhinhos, está lá do outro lado. Dá para perceber? O mundo espiritual, ele burila a gente no dia a dia de forma muito simples, até mesmo de forma muito complexa ou de formas muito complexas. A ponto do crucial, o nosso desencarnar. Claro, existe toda uma programação, uma preparação, que antes de virmos para este plano, a gente já tinha uma ideia de tudo o que iria acontecer. E, mais uma vez, na sabedoria infinita, na misericórdia infinita, na compaixão infinita de Deus e na sua suprema sabedoria, faz o seguinte: esquece, Edno, temporariamente do que você vai passar, porque senão, com certeza, Antônio Carlos, a gente não teria condições ou coragem de reencarnar. Mas por falar em intervenção espiritual, a gente cochila. No que a gente cochila, o desdobramento natural nos liga ao mundo espiritual de uma forma bem espontânea. E lá muitas mensagens nos são passadas e que ao voltarmos ao corpo físico, voltarmos entre aspas, tá? A gente relembra de alguma dessas mensagens, orientações, ou até, viu, Carlinhos, desorientações, porque simplesmente a gente, quando desdobra, a gente vai para onde o nosso pensamento e o nosso coração está. Vem à tona e, a partir daí, as coisas ou as situações na nossa vida, nas nossas vidas, começam a se desenrolar. Olha, o estado meditativo é fascinante. Se eu fosse contar aqui todas as histórias, desde quando eu comecei a doutrina espírita, a exercitar o desenvolvimento mediúnico, onde na primeira reunião se manifestou uma entidade, através da psicofonia, até hoje, a gente não pararia. Porque da mesma forma que foram situações onde sopraram no meu ouvido decisões importantíssimas, onde eu tive que tomar em relação à vida minha e da minha família, da mesma forma eu estava cochilando no ônibus, no antigo Frescão, quem está aí os mais antigos, como Kátia, eu vi Kátia de Natan entrar, não é Kátia o Frescão que ligava entre Praça da Sé e Iguatemi, que eu saía de lá do Iguatemi e ia para o Centro Espírita na Joana Angélica? Ainda tem. Ainda tem o Frescão, né? Tem, pois tem. Carlinhos.
É o CEAL, Sociedade Espírita André Luiz. Eu comecei lá em Salvador, pois é. Então, uma certa vez eu estava cochilando no frescão e tinha uma moça dormindo. Simplesmente eu ouvi, literalmente, a voz, fora para dentro, acorde ela. Quando eu futuquei, ela acordou assustada. Eu fiz, é esse o seu ponto, senhora? Ela só fez sair e deixou a bolsa. Eu peguei a bolsa e joguei pela janela. Olha só. Agora, o que é que eu tinha a ver com a história? Tinha. Eu era um canal aberto à espiritualidade, como todos nós somos e podemos ser, na medida que nos permitimos a isso. E eu fui útil como instrumento naquela hora, e ela, merecedora da oportunidade de ser avisada para não perder o ponto e andar talvez 1 quilômetro de distância, já quase 6h30, 18h30, 19 horas. Tá? São exemplos muito simples que a gente cita a nível de doutrina espírita, porque muitos daqueles, Carlinhos, que estão começando, imaginam que doutrina espírita é algo, vamos estudar. O que a gente precisa na doutrina espírita, e eu peço isso para não dizer eu cobro, é o estudo. O estudo sistemático da doutrina espírita. Começa com Kardec, pega outra literatura paralela, mas Kardec sempre embaixo do braço, nas suas obras básicas. Cabeceira. Oi? Livro de cabeceira. Livro de cabeceira, né? Livro de cabeceira. É interessante isso. Livro de cabeceira. Tá? E a partir daí, sim, vamos nos aprofundar. É o que eu digo sempre nos estudos virtuais, no nosso Instagram. Pega André Luiz, que vocês vão ver que muitas das informações de André Luiz, aliás, muitas não, todas complementam e se aprofundam na iniciação de Kardec à doutrina espírita. Eu chamo iniciação porque, na verdade, ele toca nos pontos principais, primordiais. Eu digo que Kardec é a espinha dorsal da doutrina espírita. E os autores que se manifestam após, eles simplesmente vão se aprofundando na medida que vão tendo os ensinamentos ou a intervenção do mundo espiritual para com o corporal. Mas não abandonar a base. Não se abandona a base, pelo amor de Deus, de maneira alguma. Não adianta quem está agora, não adianta quem está agora. Magno Teixeira Barnabé, que saudade, Magno. Agora os ônibus têm ar-condicionado, é isso mesmo, tá vendo? Você que é brincadeira, hein? Magno, saudade de você, minha reverência a você, tá? E eu não posso lembrar de doutrina espírita, não posso do Allan Kardec, sem lembrar das nossas reuniões, dos nossos momentos, das nossas risadas, dos nossos choros. Como da mesma forma, Magno, a gente não pode jamais deixar de lembrar de Nelson Palma, doutor Florivaldo, doutor Otoniel, de Rose. Olha só, Magno, hein? Liette, Quinha. Diga aí. E aí, Magno agora vem lembrando de um monte de autor. Hermínio de Miranda, Leão Denis, olha, uma série deles. Mas, na verdade, volta ao ponto principal, que é o seguinte: nós estamos rodeados pelo mundo espiritual incessantemente e eles atuam sobre nós também incessantemente. Cabe a todos nós a vigilância, a oração, de saber o momento certo, onde respondemos, não respondemos e de que forma devemos responder aos impulsos sofridos externamente. Tá? Olha só, Carlinhos, olha só, Magno, olha só a turma que está presente ao nosso estudo. Aos impulsos
porque muitas vezes nós nos permitimos até mesmo a falar, a responder determinadas coisas simplesmente por uma intuição de um espírito não muito simpático, não muito agradável e que quer justamente ver o circo pegar fogo e ainda dão muita risada, desculpem, da nossa cara. Da mesma forma que se a gente tiver lúcido o suficiente em oração, meditativo, a gente se permite a parar e procurar entender e perceber por que eu estou agindo assim. Aí vem Chico Xavier com aquele exemplo de encher, eu acho que é Chico Xavier. A gente lê tanto que se atrapalha com tudo. É encher a boca de água antes de qualquer coisa para esperar passar aquele momento de invigilância. É André Luiz, né? Lá no nosso lar. Pois é, olha, do filme, do livro. não tem? Então, é esse o raciocínio. Porque se a gente acha que não, eles muitas vezes estão muito mais nos comandando, nos dirigindo do que a nós mesmos. Com certeza. Isso no ambiente social, no ambiente profissional, no nosso ambiente doméstico, família, o palco da reencarnação. E outra coisa, não pense não. Se não tiver cuidado, divide-se o centro espírita e abre outro. Olha só como nós somos ainda tão pequenos que nos permitimos orgulhos, vaidades, nos achamos tão perfeitos que talvez aquele grupo não satisfaça mais e eu vou abrir o meu grupo. Que meu que nada! Hoje eu escrevi logo de manhã cedo, era 3h30 para 4 horas da manhã, as pessoas não acreditam que vão desencarnar e o pior ainda, que dentro do caixão mal cabem elas. Está mais ou menos assim lá no Instagram, @JesusOsKardecianos. Então, é hora de preparar, é hora da gente se encontrar com Deus, com Jesus, é hora da gente procurar entender. Edno não tem um espírito, Edno é o espírito. Carlinhos, o espírito de Carlinhos, que espírito de Carlinhos nada, pelo amor de Deus, hein? Antônio Carlos, que talvez tenha se chamado Maria, Joana, João, não sabe, não é verdade? Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui de passagem, mas a verdadeira pátria é a pátria espiritual e é ela que é sobrevivente a nós. E não nós, na nossa vaidade, sobreviveremos a ela. E é preciso entender, o nosso pensamento é ação. O nosso pensamento é força. A nossa fé, ela é positiva. Ela simplesmente se torna positivada na medida em que ela se cria a realidade que ela quer. Agora, é preciso que a gente tenha, de fato, a fé na simbologia do grão de mostarda. Na simbologia do grão de mostarda. Ana Clara, me perdoe se está balançando, viu, minha querida? Você ainda vai se acostumar comigo, hein? Espero que essa seja a primeira de uma série, né, Magno, Carlinhos, hein? Minha grande que está agora aqui, ó, com certeza, Edno, a gente já viu acontecer essas divisões tantas vezes. Pois é, meu amor, saudade de você. Olha só, quantas vezes nessa história de doutrina espírita a gente vê e simplesmente a gente sabe claramente. É a espiritualidade se envolvendo e tomando conta da onde não deveria. Porém,
porém, está na história. Como se diz, Maktub, está escrito. Se é para multiplicar, que seja multiplicado, mas que seja para o bem. Nós somos espíritos que têm um corpo material. Isso mesmo, Magno. Nós não somos o corpo material que temos o espírito. Perfeito. Perfeito. É por aí o caminho. Agora, é preciso que a gente entenda e não decore. É por isso que eu estou dizendo, doutrina espírita tem que ter lucidez, tem que ter estudo, tem que ter razão. Se a gente não raciocinar, não dá. Fica difícil explicar aqui o fenômeno mediúnico, a intervenção do mundo espiritual nas 30 horas diárias. Fica muito difícil. Tá? As pessoas vão ficar só na superfície ali e não vão aprofundar. Não é? Nunca vão conseguir entender. Carlinhos, não é à toa, inclusive nós conhecemos tantos que sentaram 10, 15 anos naquele centro, naquelas doutrinárias, assistiram às nossas palestras, e que depois saíram, foram para outra religião. Tudo bem, é o livre-arbítrio, é o direito de cada um, mas mostra... É o momento de cada um, mas mostra o seguinte: a dificuldade que se está em entender que nós somos eternos, porque até isso assusta, e é mais fácil a gente se adaptar ao que é muito mais simples, prático e imediatista do que a gente dizer, puxa, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se exercitar, a gente precisa se burilar a cada instante. Carlinhos, anota aí as perguntas e eu não sei quanto tempo tem, não aparece para mim. Você quem vai dizer aí. Não, estamos no tempo bom aqui. Agora, Edno, é interessante. Sempre que eu me deparo com esse tema numa palestra, eu acho interessante, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, quando entram procuram a doutrina espírita, entram pela porta da dor, né? E ainda ouvimos muito, inclusive, por incrível que pareça, de até espíritas, né? De dizer que o problema é o obsessor, né? Vamos tirar o obsessor, e sempre o obsessor como o vilão da história, quando não é, né? Por incrível que pareça, ouvimos muitos espíritas falarem isso. Né? O obsediado, o coitadinho, o obsessor, o grande algoz ali, e quando na verdade, e é o que você falou, é a falta de estudo, não é? Claro, claro. Carlinhos, não é só a falta de estudo, mas como é o nosso, ó, balançando, é a nossa capacidade de perdoar o obsessor. Aí a gente não perdoa o vizinho, a gente não perdoa a esposa, a gente não perdoa, a gente se chateia, a gente se magoa, a gente, meu Deus, é essa a dificuldade que existe. Sinésio, seja bem-vindo, meu irmãozinho, saudade. É essa dificuldade que a gente tem, e entre os encarnados, imagina dos desencarnados para com a gente e a gente para com eles. Hein? Diga aí. É verdade. Não é? Esse então, é o remédio. É o perdoar. É o perdoar. Já que o amar é tão complicado, Carlinhos, vamos começar pelo menos a perdoar. Mas tem um outro tipo de perdão. É o perdão próprio. É a gente começar também a se perdoar, a procurar se entender. E a partir do autoconhecimento, como Jesus nos ensinou e propôs, conhece-te, pelo amor de Deus, Sócrates lá atrás. E a partir daí você começa a entender os seus limites,
e aí sim se relaciona com o próximo de uma forma muito mais equilibrada, lúcida, educada, cortês. E esse próximo eu me refiro principalmente ao plano espiritual, que nos cobra, nos exige silenciosamente. Mas você fala tanto lá na palestra e depois o pau quebra. Estou errado? Tá É mais por certo. isso que anda, é por isso que anda e vira, né? Antes de entrar nesse estado aí de isolamento social, que eu, representante comercial, viajo, apesar de pouco, mas viajo. Então, assim, vou fazer lá em Amargosa, bom, enfim, em Jiquiriçá, vou fazer uma palestra em Camamu. Bom, aonde eu passo, que tem oportunidade, eu digo logo, olha, bota aqui ó, um espelho, bota um espelho em minha frente, porque tudo que eu tenho que falar aqui, eu tenho que ouvir. Porque para mim também é de extrema importância e necessidade. Porque não pense, não, eu me debato muito com o mundo espiritual. Nas minhas próprias quedas, quando eu não aprendo a silenciar a uma provocação doméstica, e eu digo doméstica porque é na família o principal palco das reencarnações, e o que eu estou dizendo aqui, todos que estão aqui, eu não sei quantos são, se parece que tem 20, todos os 20 vivem o que eu estou falando. É na família onde a gente começa a exercitar a fraternidade, o amor, Perdão, a, a compaixão a e tolerância, justamente a o tolerância. perdão, a tolerância. E com isso, viu, Carlinhos, os espíritos, para não assim, Ed não foge do tema, né? Não. Os espíritos que estão à nossa volta estão aprendendo com a gente. Com E certeza. um dia, nas reuniões mediúnicas, cadê Magno Barnabé? Se manifeste aí, por favor. Um dia na reunião mediúnica, não vão olhar para a gente, o doutrinador, e vão dizer aí, ó, discurso bonitinho, mas lá fora eu vejo. Hein, Magno? A gente devia escrever um livro, eu, você, Carlinhos, né? ACM e tantos outros. A gente devia escrever um livro. Pois é, não que é brincadeira, hein? Como nós somos cobrados. Tá vendo, Ana Clara, como eu digo a você, que eu sou muito tranquilo e descontraído? Agora, só para quebrar o clima um pouquinho, eu vou virar a câmera para mostrar a Ana Clara que o tripé, Ana Clara, existe, mas ele, na hora H, eu não consegui montar para ficar o celular fixo. Ó, Ana Clara, para você não dizer que o tripé não existe, viu? Tá vendo? Da próxima vez o tripé vai ficar assim prontinho e a câmera não vai balançar. E ainda tomei esporro, Carlinhos. Ainda tomei esporro. Diana disse assim, deixa tudo para a última hora. Sábia, Diana. Olha, é descontração à parte, mas aqui não aparece o tempo para mim. Eu totalmente sem noção do tempo, e eu sei que o Instagram ele é radical. Chegando aí a 15 minutos, faltando 15 minutos, né? 15 minutos. Então, olha, eu Umas só... perguntinhas. Então, vamos começar com as perguntinhas, para eu não começar Tem já. duas perguntas aqui de Dona Marli, né? Nossa irmã Marli. Marli, Marli, saudade de você, Marli. Vamos lá. Vamos lá. Por que Deus permite que os espíritos nos obsediem? Está lá no livro dos Espíritos. Pergunta interessante. Rapaz, olha, Deus permite isso para ver se nós nos preparamos o suficiente antes de desencarnar para encarar tudo isso, Marli. Provas e expiações, meu amor, é o que a gente está vivendo aqui.
Será que está difícil compreender a minha resposta? E outra coisa, Deus necessariamente não dá permissão para a maldade, não. Não dá, não. A gente é que se permite entrar no clima a levar para tal, para o extremo. Eu repito sempre uma história. Eu trabalhei com Gilberto Gil na Fundação Onda Azul, quando ele foi candidato, ele era candidato a prefeito em Salvador e depois deixou o locutor, esqueci, Fernando José, e entrou como candidato a vereador e fomos para uma entrevista na rádio, eu vou me lembrar o nome, Educador FM. Não é do seu tempo não, Carlinhos, é do tempo de Magno, Marli. E aí o repórter, aquelas perguntinhas de bolso, perguntou: Gil, por que Deus está na ponta de um bisturi de um médico, mas Deus não está na ponta de um punhal de um assassino? E Gil deu aquela risada gostosa e perguntou ao repórter o seguinte: quem lhe disse que Deus não está na ponta do punhal do assassino? Ele é que não consegue perceber Deus. Ele não consegue perceber Deus. Então, Marli, quando Deus dá determinados meios para que a gente possa aburilar as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas mazelas, é justamente para que a gente tenha a oportunidade de alçar mais um passo, dar mais um largo passo ao nosso crescimento e, como tal, aqueles que nos provocam. Porque quando a gente não revida quem provoca, tenha certeza que todos dois saem amadurecidos da história. Mas quando a gente entra no clima de quem nos provoca, então, Deus não faz nada que não seja muito certo, Marli. A gente que precisa entender isso. A gente é que precisa, de fato, perceber a magnitude da criação e do Criador. E nós, como meros instrumentos da evolução e do crescimento de todo um planeta, como agora mesmo está passando por esse momento de transição. Será que eu respondi? Tem mais alguma? Tem mais um aqui da própria Dona Marli também. Por que sofremos a influência dos espíritos? É mais ou menos a mesma coisa, Marli. É para exercitar a gente, Marli. Marli, por que a gente sofre a influência daqueles que estão do nosso lado, na família, no trabalho, no meio social, no centro espírita, Dona Marli? Hein? Carlinhos, no centro espírita você nunca foi provocado, não? Diga aí. Magno, você, como um dirigente, hein? Carlinhos também é, Antônio Carlos, nunca foi provocado. E como é provocado? Dai mais a quem tem mais. É justamente, olha, a gente não recebe promoção se a gente não for para o campo de guerra. Se a gente quiser ficar na patente, aí, tá aí, Magno, se a gente quiser ficar na patentezinha, né, Magno? Se esconde atrás aí de qualquer mesa do escritório. E lá não aparece, velho. Mas para você chegar à mesa do escritório é porque você já enfrentou, ó, quantas batalhas, e assim é a vida da gente, em um tempo muito mais curto do que a gente imagina. Porque quem acha que 80, que 60, que 70 anos é muito, passa voando. Eu estava falando essa semana que 26 anos meu pai já foi. Parece hoje, parece agora. Você sabe quantos anos? 56 aninhos. Moderno, super moderno. Enquanto tem uns que vão com 100, 120, 110, 130, 90, enfim. Mas o tempo é um só. É inexorável e ó, não perdoa. Ele passa. Verdade. Então, tá? Marli, nada acontece por acaso, viu, Marli? Verdade. Só para complementar, né? Nós, na verdade, nós vivemos um intercâmbio, como você muito bem disse no início. E esse intercâmbio também serve para nós aprendermos e eles também. Por isso que Deus permite que exista
essa interferência para que nós, a coletividade, possa evoluir, crescer, todo mundo, Claro. um do lado do outro. Eu aprendendo com você, você aprendendo com eles, e todo mundo aprendendo um com o outro. Somos instrumentos de evolução, na verdade. Que eu acho que é por aí. Perfeito. Não tem outro caminho, não, Carlinhos. E eu vou repetir logo no início que a gente estava conversando, e é por isso que a gente se conheceu. É por isso que eu conheci o marido de Ana Clara, através acho que foi Instagram. Ana Clara cordialmente me telefonou, conversei com o Magno algumas vezes, porque eu não faço nada, eu digo sempre, hierarquia é bom e respeito gosta, eu não faço nada sem a questão hierárquica, e eu disse a Ana Clara, tudo que a gente conversa, eu converso com o Magno, porque a gente se afina muito e a gente tem uma história muito grande. Não estou tirando a sua autonomia nem autoridade, é apenas uma questão de harmonizar todo o processo do que a gente vai ou está se propondo e do que a gente vai realizar. Tá? Então é por isso que eu só tenho a agradecer, dobrar os joelhos, agradecer por essa oportunidade, onde eu estou matando aqui a saudade de todos vocês, que são pessoas caras. Nós temos uma história. E que aos poucos, Carlinhos, a gente vê essa história não ser diminuída, mas mudar de plano. Mudar de plano. Olha, eu brinco sempre, viu? Eu brinco sempre o seguinte, quando vocês notarem minha falta, procura o telefone de Diana, né, para ver se eu ainda estou encarnado, hein? De repente vocês dizem assim, puxa, Edno nunca mais movimentou o Instagram. E aí? De repente, Edno está do seu lado. Está do seu lado, dizendo, eu estou aqui, Carlinhos, que bom que você pensou em mim. Olha só, o pensamento atraindo o mundo espiritual, hein? E a gente se esquece dos entes queridos que já foram. Quem se lembra aqui do bisavô, mas que deu vida ao avô, que deu vida ao pai, que hoje a gente está aqui? Quem lembra? Pois é, coisa simples, mas que está ao nosso lado 25 horas por dia. E são eles, os espíritos, que movimentam a vida, dinamizam a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a pátria única que nós temos. Aqui a gente só está de passagem. Mais nada. Mais nada. Né? Com certeza. E aí, conversando com um amigo que está presente aqui, eu sei que ele está presente, aí a gente falando sobre o Covid, o amigo fez, principalmente arriscado para a gente, né? Por causa da idade, você já sabe quem é esse amigo, né? Eu fiz, infelizmente, é isso mesmo, meu irmão. Quer ver outra pergunta, Carlinhos, para descontrair? Clara, na minha foto os cabelos estão assim ou estão mais pretinhos e mais cheios? Aquela foto tem 4 anos, Ana Clara. Que você postou. Tá? Olha, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Falar da doutrina espírita, para mim, é um prazer. É a gente vivenciar diariamente. Tá? Outro dia, a gente conversando, o Magno disse, eu acho que eu vou levar essa ideia adiante, mesmo depois que acabar tudo isso, a gente voltar às reuniões presenciais no centro. Eu fiz, fantástico, porque, na verdade, a gente tem uma capacidade de ampliar, de atingir, diga aí, me ajude, maior, né? Espectadores maior. Muito maior. De abrangência, a gente abrange um número muito maior do que talvez aquelas cadeiras que nos limitam. Estou falando do físico, não estou falando do mundo espiritual, tá certo? Que devem, lotar. Mas, de qualquer forma, a gente também multiplica o mundo espiritual na forma virtual. Então, assim, vamos continuar a divulgar nossa doutrina espírita. Não vamos perder a oportunidade no nosso dia a dia, nas 25 horas diárias que nós temos, e orando e vigiando. Tá certo?
Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Carlinhos, você não tem ideia de minha alegria de estar aqui. Não só Carlinhos. Clara, muito obrigado. Muito obrigado por toda a sua gentileza. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por sua consideração e estima. E estendo isso a seu esposo. Magno, muito obrigado pela permissão. Você, como líder natural nosso, muito obrigado. E que tenhamos outras oportunidades de aqui nos reencontrarmos. Tá certo? Eu até estava dizendo a Magno, viu, Carlinhos, que a minha atividade de quinta-feira no Instagram, @JesusOsKardecianos, eu transferi para as quartas, porque nos dá a oportunidade de um participar do outro. Com certeza. Assistir o outro, ou um fazer parte do outro. Enfim, é a integração, e isso é muito bom. Tá? Alguma outra pergunta? Eu estou à disposição. Vocês aí... Hoje foram só essas duas perguntas assim que eu ouvi, né? E aí, estamos aí a 4 minutos, né? Vamos lá as considerações finais, que já foram. E a prece, né? Você fazer uma precezinha de encerramento para a gente terminar bem esse nosso bate-papo, essa reunião gostosa aqui. Olha, Carlinhos, a única prece que eu acho que o momento nos pede é que a gente possa fortalecer os elos de ligação. Eu vou mais adiante, independente de qualquer princípio religioso, doutrinário, filosófico, mas que a gente possa dar as mãos e pedir a Deus, pedir que sejamos merecedores da vossa assistência e misericórdia, para que tudo isso passe logo, nos deixando uma marca, a marca do melhor, a marca do melhor aprendizado, para que a gente deixe como legado aqueles que venham a nos substituir. Porque, com certeza, é um momento marcante para a nossa encarnação, onde tantas vidas ceifadas por o, entre aspas, inimigo virtual. Olha só, um inimigo virtual, mas que atinge em cheio os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos sonhos enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Mas Deus se faz presente a todos os momentos, em todos os instantes, e assim nós vamos superar tudo isso e cada vez mais unidos, chegaremos lá. E um belo dia daremos ainda um sorriso sobre isso, quando contarmos essas histórias aos nossos filhos. A única coisa que eu tenho a dizer é gratidão a todos vocês. Gratidão por permitir que estejamos juntos por 1 hora de relógio sequer, mas que a gente possa sair daqui sabendo que nós somos capazes de amar, de perdoar, de querer o bem e de fazer a nossa parte em um mundo melhor, que só depende da gente. Só depende da gente, mais nada. Tá? É isso aí. É emoção, né, meu amigo? É muito emocionante estarmos juntos, essas reuniões, esses encontros, né? Infelizmente, não podermos nos tocar, nos abraçarmos, mas trocarmos ideia. Pois é. Conversarmos. Aprender. De uma forma tranquila, muito descontraída, mas falando de uma coisa muito séria, que simplesmente é o morrer, é o desencarnar, é o voltar à pátria. Verdade. É voltar à pátria espiritual, e a gente não sabe quando, nem como. Temos aqui, vamos, 23, 21 segundos restantes, né? 20 segundos, contagem regressiva. Olha, gratidão sempre a todos vocês, tá? Nos sigam, por favor, no nosso Instagram, @JesusOsKardecianos.
estamos lá.